O Jinshin Jitsu e o poder pessoal em tempos de crise é o nosso tema de hoje. Boa noite, Érica Ramos. Como vai você? Boa noite, Gerti. Hoje a gente tem um novo assunto, que é o poder pessoal em tempos de crise. E aí eu fui olhar no dicionário o que queria dizer poder, para poder ampliar um pouco aqui a nossa discussão. Então, o que eu vi lá? Que poder é ter permissão ou autorização, ter possibilidade, capacidade, oportunidade, motivo. O poder é uma forma utilizada para superar uma situação de grande dificuldade. A primeira reação instantânea, instintiva que a gente tem quando a gente escuta a palavra poder é de aversão. Porque a gente sabe, né, como o poder é mal exercido pelos governantes do país, pelas pessoas que têm este poder de determinar como vai a vida das pessoas. Então, não estou falando só da política, eu estou falando no nível empresarial ou mesmo doméstico. A gente sabe que algumas pessoas dentro dos núcleos familiares podem abusar do poder. Então, desde muito cedo, a gente vinculou a palavra poder a uma coisa ruim. E isso é um equívoco sem tamanho. Porque, na verdade, é a partir do poder pessoal que a gente constrói absolutamente tudo na nossa vida. E o grande equívoco é imaginar que o nosso poder está vinculado às condições externas, ao que o chefe, ou o pai, ou o marido, ou a política, ou as condições econômicas do país, a todas as coisas que não são eu, influenciando na forma como eu vou me colocar no mundo. Primeira reflexão que eu gostaria de fazer com vocês, portanto, hoje, é a gente lembrar qual é a fonte do nosso poder. Da onde vem o nosso poder pessoal? Com as questões do dia a dia, o estilo de vida, o excesso de compromissos, os pensamentos, os abusos que eu faço do meu corpo físico, mental e emocional, eu vou tendendo a me desconectar da minha fonte real de poder. E essa fonte real de poder é a grande energia universal que gerou e mantém tudo que é vivo. Tudo isso é abastecido por uma fonte de energia cósmica. Essa fonte de energia cósmica pode ter um nome que o seu sistema de crença quiser dar a ela. Nós não estamos aqui nomeando como é que essa fonte, essa grande fonte emanadora de poder se chama. Existe uma fonte de luz que emana vitalidade, brilho, força e poder o tempo todo para todos nós. E quando nós nos reconectamos com essa fonte, nos abastecemos dela, nós nos reencontramos não só com a nossa porção divina mais pura, mas também com aquele lugar que guarda a memória dos meus atributos, dos meus dons, dos meus talentos, daquilo que eu valho, de qual é o meu valor, de qual foi o valor que eu tenho único, individual, que ninguém mais no planeta tem, e aqui a como eu posso usar esse valor a serviço da humanidade, da minha família, do meu próprio crescimento espiritual. É nesse lugar que reside o seu poder pessoal, na percepção de qual é o seu dom pessoal, o seu atributo pessoal, o seu valor único e diferenciado de todos os demais. Como é que no Jinshin Jitsu a gente pode fazer para ficar em contato com essa fonte de luz, com essa fonte de poder? Energia harmonizante universal, vertical, central, principal. A gente chama só de central principal, né? Nós já estamos íntimos aqui do Jinshin Jitsu. Então, quando todos os dias eu separo alguns minutos do meu dia, normalmente pela manhã, para me dar o vigor para o dia todo e à noite, na hora que eu vou me deitar, para colocar a minha mão direita sobre a minha cabeça. Por isso que é bom fazer na cama, para poder apoiar o braço
e não ficar com o braço doendo. Então, eu coloco a minha mão direita sobre a minha cabeça, e a minha mão esquerda vai descer pelas posições entre as sobrancelhas, na ponta do nariz. Aqui nesse lugar onde eu toco, quando eu quero falar eu, sou eu, é meu. Depois na boca do estômago. Depois a próxima posição é no pubis. E a última posição é tirar a mão do alto da cabeça e colocar a mão no cóccix. Quando eu faço esse fluxo, eu amplio a minha capacidade de me conectar com esse lugar que vai fazer com que eu reconheça os meus dons, os meus talentos, os meus atributos, o meu valor. E quando eu reconheço isso, eu posso exercer o poder de manifestar isso no mundo. Uma outra questão é quando eu sinto que estou limitado, não consigo expressar isso por causa das questões externas, né? Muita tensão familiar, ou muita tensão no meu trabalho, ou a palavra que a gente mais escuta na rua é crise, 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 crise. Qualquer pessoa que você conversa fala, porque o Brasil nessa crise. Eu não estou dizendo que não tem uma crise, não estou dizendo. É como ver que está caindo um temporal lá fora e dizer que não está chovendo. Está chovendo. E se você sair desprotegido nessa chuva, você vai se molhar, você vai pegar um resfriado. Quando a chuva é fraquinha, se você colocar, te sai com guarda-chuva, é o suficiente. Se a chuva é mais forte, você pode usar o guarda-chuva e pode colocar uma capa. Se é muito forte, você coloca umas galochas. Mas se é um temporal, se é uma tempestade, então talvez seja o momento de você ficar recolhido num lugar mais protegido e abrigado daquilo que está acontecendo, observando e se preparando para atuar naquele meio quando essa chuva mainal passar. E o Jiu-Jitsu te dá esse recurso, um escudo protetor que faz com que mesmo você percebendo e estando neste ambiente hostil, você está instrumentalizado para lidar com ele. Então, por mais que seja forte a chuva, você está cheio de instrumentos para lidar com aquilo. E o que você percebe é que muitas vezes a crise vem para te mostrar recursos que você tem que não estavam sendo utilizados. Então, pensem na crise como uma possibilidade de você compreender quais são os seus recursos pessoais e como você vai fazer para gerenciá-los durante esse período de crise e depois que ele passar, você leva com você esse legado de consciência que te transforma no momento da crise para que você possa depois viver o resto da sua vida num patamar de consciência mais elevado. É um pouco desesperador quando a gente pensa que está imobilizado e sem poder. Mas quando eu percebo que eu tenho um instrumento real para fazer essa conexão com essa fonte que vai me trazer de volta para o meu poder, o medo passa, o susto passa e me resta a prática. Então, qual é a prática? Fazer o central principal para me conectar com essa fonte de poder que emana incessantemente. Não importa o que esteja acontecendo em termos familiares, políticos, mundiais, não importa se estourou uma bomba num lugar, se saiu um tiroteio no outro, essa fonte continua emanando. Eu vou escolher, e essa é outra palavra importante do poder, a escolha, o arbítrio. Qual é a escolha que eu vou fazer? Com o que é que eu vou me conectar? Eu vou me conectar com as notícias de desastre e vou ficar pensando só naquilo e vibrando aquela energia? Ou eu vou saber que aquilo aconteceu e da minha maneira, da forma como o meu sistema de crença me pede, eu vou tentar mandar uma oração, um bom pensamento, uma boa vibração, para que aquela situação comece a ser curada nos níveis superiores. Eu posso escolher fazer isso. E eu queria muito que vocês
tivesse atenção com essa palavra, escolha. A gente pensa que não tem escolha, mas tem. Quando eu faço o central principal para me conectar com a real fonte do meu real poder, eu estou ajudando um monte de outras coisas ao mesmo tempo. Você pode até fazer o central principal com esse objetivo de lembrar quem você é e como exercer essas habilidades nesse tempo de tanto tumulto. E eu não estou falando só do tumulto externo, não. Eu estou falando desse tempo de tumulto pessoal que cada um de nós passa, porque se tem tumulto fora, é porque tem tumulto dentro, de todo mundo. E aí, o tumulto de cada um se soma e forma uma massa crítica que faz com que a gente veja essa realidade que a gente está vendo. Será que se eu me transformar, então, quando eu começar a mudar a minha realidade interna, isso vai mudar a realidade externa? Quando eu entro em paz, eu crio um pequeno espaço de paz no mundo. E se cada um de nós, da família Jinshin Jutsu, criar um pequeno pedaço de paz interna, então o reflexo disso no mundo vai ser maior. E talvez mais pessoas se interessem por viver naquele espaço de paz. E aí, quem sabe, se a gente parar de reclamar do que as pessoas fazem ou não, e começar a prestar atenção na minha responsabilidade para comigo mesmo, da forma como eu exerço meu poder, quem sabe o mundo fora não vai mudar. Então, a gente tem aqui no cotovelo, dá para ver direitinho? Ó, aqui onde o cotovelo dobra, Assim, dá para ver. nessa posição, quando eu coloco a minha mão, eu tenho a trava de segurança de energia número 19. E essa trava, ela se chama poder e autoridade. Quando eu coloco as minhas mãos aqui, eu estou relembrando no meu ser mais íntimo, mais espiritual, mais energético, o atributo do poder em equilíbrio, da autoridade sobre a minha própria vida. A Gigi está fazendo ali também. Travas de segurança de energia são mais ou menos desse tamanho, num adulto, tá bom? Isso aqui ainda vai diminuir um pouquinho para a criança. São mais ou menos desse tamanho, são esféricas. Então, embora a trava 19 seja de todas as cores e não só dessa, imagina que você tem aqui, ó, esse centro energético. É nisso que você vai botar a mão. Como é que você vai errar? Não tem chance. Você pode fazer, olha, com segurança. Mesmo que você pegue um pouquinho mais para cá ou mais para lá, você está colocando a mão numa esfera de sabedoria, de luz. Eu não tinha como fazer uma esfera de luz para as crianças, eu fiz de lã. Mas isso aqui é uma trava de segurança de energia, né? É esse volume que ela tem, só que feita de luz. E essa luz que mora aqui lembra de como é ter autoridade sobre a sua própria vida. Então, em vez de reclamar que o chefe é um carrasco, coloca a mão aqui. Lembra para o seu corpo para que ele possa emanar a harmonia do atributo autoridade. E quem sabe esse chefe não vai te tratar com mais respeito. Porque quando você emana isso, você vibra para outra pessoa uma qualidade que na ressonância só pode te trazer uma resposta melhor. E quando você não tem sido uma autoridade equilibrada com as pessoas que estão sob a sua responsabilidade ou com você mesmo? Quando você tem sido um chefe carrasco consigo mesmo? Quando você não tem usado o poder de forma adequada na sua própria vida? Qualquer assunto que seja relativo a poder, a forma da gente trabalhar no Jiu-Jitsu é tocando as travas de segurança da energia número 19. História de uma amiga nossa que acompanhou bastantes cursos, o curso de autoaplicação, né? E que ela tinha uma gastrite fortíssima, e uma das razões que ela tinha gastrite fortíssima era porque ela tinha uma chefa muito difícil para ela. E aí eu lembro, eu nos meus primeiros aprendizados, ensinando para ela, né, eu falei, mas você entra,
vai para lá assim, fica assim, tá? Aí ela contou que não só a moça, a chefe, né, passou a tratá-la de uma maneira diferente, como ela, de repente, uma coisa que não tinha a menor possibilidade, foi mudada de sessão, foi trabalhar com outro grupo, com outras pessoas. Foi muito, eu lembro desse caso, muito legal. Eu vou Se dar uma você olhadinha. sintoniza o seu rádio na rádio rock, você vai ouvir rock. Se você gosta de rock, tudo bem, rock é bom. Se você sintoniza o seu rádio na música erudita ou na MPB, você vai ouvir a música na qual você sintonizou o seu rádio. Então, por que não, já que a gente tem essa possibilidade, a gente tem esse instrumento, a gente tem esse recurso, não é um desejo, um delírio, ai, como eu gostaria de poder ter, como eu gostaria de poder ter poder. Pronto, é aqui. É simples assim. Você faz essa prática, faz de uma forma consistente, honesta, né? Nada de ficar 40 segundos e dizer que não deu certo. Você faz todo dia, você faz por alguns dias, por vários dias, por muitos dias, e aos poucos você vai percebendo como as coisas mudam. Importante que é preciso que haja justiça nas relações. E talvez essa seja uma outra palavra da questão do poder. As relações têm que ser justas, como a respiração. Se você expira mais do que inspira, você se esvai. Se você inspira mais do que você expira, você explode. A questão, o equilíbrio, a saúde, a harmonia, a paz, a beleza é o equilíbrio, a justiça na relação. Eu dou e eu recebo. Eu dou e eu recebo. Isso é o poder em equilíbrio. A autoaplicação é muito importante. Quando eu ia no consultório da Érica, eu saía com uma lição de casa. Eu tenho inúmeras, no próximo webinar eu vou apresentar algumas. Eu tenho muito guardadinho aqui as minhas lições de casa. Então, o que era importante? Pena que eu não separei, está bem ali, mas eu ia para casa e aí eu dobrava aquele papelzinho, né? Todo anotadinho, e eu de noite abria e colocava ao lado da minha cama e eu fazia o apoio àquela terapia. E isso me encantou, porque eu podia, a cada dia, me nutrir, fazer dar andamento àquilo. Eu não estava, eu vou falar uma coisa que é um pouco pesada, mas refém, sabe? Sabe assim, por exemplo, você sente um desconforto, eu estou desconfortável, estou num dia que estou nervosa. Com os conhecimentos do autoaplicação, eu já sei como eu posso me cuidar. Se eu estou num dia agitado, eu sei como eu posso me cuidar, tá aqui. Se eu estou com má digestão, eu sei como eu posso me cuidar. Como é que se chama, Gigi? Qual é o nome disso que você está falando? Isso, como chama? Poder! Poder! Então, e tudo isso é o poder. Exatamente, Érica. É o poder, você é empoderado. A função básica do curso de autoaplicação é o autocuidado. É você aprender a conhecer a você mesmo, quais são os seus recursos. A dádiva da autoaplicação é autoconhecimento, autorregulação. E hoje você compreender que aqui na lateral interna do seu cotovelo tem uma esfera de luz e sabedoria e poder que faz com que o seu ser se lembre de como ele é capacitado para cumprir os desígnios espirituais dele. E como quando você está... qual é a palavra? Eu não gosto de usar essa palavra empoderado, acho esquisita. Quando você está consciente desses teus valores e desses teus atributos, e quando essa consciência está religada e una com a fonte, não há crise que te pare, não há crise que te abata, não há chuva que molhe alguém que está debaixo de uma redoma protetora. Leva sempre em consideração que quando a gente tem esses rótulos que merecem mais cuidado, rótulos que são um pouco mais assustadores, que paralisam um pouco mais a vida da gente, às vezes a gente precisa de uma ajuda externa, né?
Eu escovo meu dente bem escovadinho todo dia, sou filha de pai e mãe dentista, então vocês imaginam. Cuido bem dos meus dentes. Hoje eu fui ao dentista. Fui para ele fazer, não tinha nada, não tenho cárie, não tenho nada. Fui para ele dar uma geral, fazer aquela limpeza que com fio dental, com a escova, a gente não consegue fazer. Então, às vezes, tem aquele lugar do nosso ser que precisa ser cuidado. O autocuidado é fundamental. Não adiantaria eu ir no dentista uma vez por mês se eu não escovasse os dentes todo dia. O autocuidado é fundamental, é importantíssimo, e é isso que essa vem sendo a minha cruzada, né? As pessoas acham que eu falo disso porque eu quero a classe cheia no curso. Eu quero, mas não é daí que vem o meu poder. O meu poder vem de outro lugar. As pessoas que vão chegar ao curso vão ser encaminhadas por uma outra instância. Quando eu falo tanto e faço essa cruzada, é para as pessoas entenderem a maravilha, a mágica que é você poder crescer em autoconsciência e cuidar de você mesmo. Agora você vai tocar a trava de segurança da energia número 19, poder e autoridade sobre sua vida. 5 minutos, normalmente é o tempo de um oi, de um como vai, de uma conversa rápida, de um sorriso, de um abraço. Mas às vezes é o suficiente para mudar o nosso estado de ser. Muito obrigada por esse compartilhamento. É isso que é Jiu-Jitsu. Prática. Conhecimento sem ação não leva a nenhuma cura, a nenhuma alegria, a nenhuma transformação. A prática é o que te dá poder. E o poder não é o que a gente usa para sobrepujar alguém, para impor alguma coisa a alguém. O poder é o que a gente usa para bancar as nossas escolhas, principalmente a escolha de ser mais consciente, mais saudável e mais feliz.